Quando um governador impiedoso expulsa todos os imigrantes do seu país, um jovem latino-americano é obrigado a se voluntariar para trabalhar em um asilo e descobre que os idosos que vivem ali em breve serão transformados em hambúrguer. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node React. Hoje nós recapitularemos a história do filme Pânico Americano de 2022, então preparem-se, é hora do recap! Na cidade de Riverside, nos Estados Unidos, JP, um descendente de imigrantes que trabalha em um drive-thru, tem o azar de atender um Mauricinho que ordena que ele saia de seu país. No entanto, como está acostumado a lidar com esse tipo de situação, JP consegue se controlar e, através do microfone, anuncia para todos que está sendo ofendido pelo jovem. Envergonhado por ter sua ação exposta, o demente vai embora e Lily aparece de carro com suas amigas. Após pegar um milkshake, a jovem revela que acabou de ser aprovada na Universidade de Columbia e JP fica feliz por ela, mas se entristece ao saber que sua irmã terá que se mudar para Nova York. Ao final do seu turno de trabalho, o rapaz liga para sua mãe para lamentar a mudança de Lily e afirma que já está indo embora. Enquanto está sozinho no vestiário, JP é surpreendido por seu melhor amigo, que tenta assustá-lo, mas o plano de Scott não acontece como esperado e eles caminham juntos para casa. Na manhã seguinte, JP parabeniza sua irmã por ter sido aceita na universidade. E Lily afirma que ele também poderia ter conseguido uma bolsa de estudos. Ao ouvir isso, o jovem afirma que abrirá um negócio que o deixará rico antes mesmo da sua irmã sair da faculdade. E promete que muito em breve não estará mais trabalhando no drive-thru. Agora que está em uma nova fase de sua vida, Lily decidiu fazer uma tatuagem e desenhou uma borboleta atrás de sua orelha esquerda para simbolizar a liberdade. Para comemorar o sucesso da jovem, sua família dá uma festa e June decide fazer um discurso, onde diz que está extremamente orgulhosa de sua filha. Nesse momento, enquanto todos estão reunidos, um grupo de policiais derruba a porta e invade a residência da família para prender todos os imigrantes. Isso aconteceu porque o governador Finn declarou um súbito estado de emergência e emitiu uma ordem executiva surpresa, na qual ordenou que todos os imigrantes ilegais que estivessem no país fossem presos. Apenas no estado da Califórnia, mais de 2 milhões de pessoas foram detidas. Por ordem do governador, os filhos desses imigrantes também devem ser detidos, mesmo que tenham nascido nos Estados Unidos. Durante essa operação, JP acaba se separando de sua família e precisa viver dentro de uma cela como um criminoso, junto com outros jovens de sua idade. Liz é uma advogada que está lutando para fazer com que o decreto emitido pelo governador seja anulado, mas o juiz se negou a interferir nisso. Sendo assim, ela planeja recorrer ao Supremo Tribunal e revela que no dia da eleição, Finn planeja fazer com que todos os imigrantes detidos sejam deportados. Nesse momento, JP descobre que a única forma de impedir que sua mãe seja deportada é se tornando um cidadão americano. Como ele nasceu nos Estados Unidos, poderá passar pelo processo para conseguir um green card. E em seguida deverá incluir sua mãe como membro de sua família. Dessa forma, todos poderão voltar para casa e seguir com suas vidas. O problema é que enquanto estiver sob custódia do Estado, o jovem não poderá apresentar nenhuma reclamação perante a justiça. Portanto, para ganhar sua liberdade, ele terá que se tornar voluntário de uma casa de repouso e ajudar a cuidar dos idosos que vivem lá. Já que não possui outra alternativa, JP, assim como vários outros filhos de imigrantes, se prepara para participar do programa. Antes de serem encaminhados para o lar de idosos, eles são informados de que não terão nenhum tipo de contato com o mundo exterior, enquanto estiverem lá dentro. Ao chegar no asilo, o grupo conhece o diretor Ed, que está responsável por supervisioná-los pelos próximos 3 meses. O homem então agradece pela ajuda dos jovens e afirma que se eles seguirem o programa corretamente, com certeza sairão mais maduros daquela experiência. Em seguida, o diretor apresenta Cindy e James e afirma que eles irão apresentar a casa para os voluntários. Basicamente, o trabalho daqueles jovens é entreter os moradores com jogos e garantir que eles tenham uma boa estadia naquele lugar enquanto desfrutam de seus últimos anos de vida. No entanto, enquanto caminham pela mansão e conhecem os idosos, JP e alguns outros voluntários percebem que estão sendo observados de forma estranha.
Após o almoço é hora de começar o trabalho, e os jovens se dividem para interagir com os velhotes. Por sugestão de Maika, JP decide ler um livro para a idosa, que está na cadeira de rodas. Porém, durante a leitura, ela o interrompe e, com voz de desespero, afirma que o rapaz irá morrer naquele lugar. Ao ouvir os gritos da mulher, Cindy decide sedá-la e a leva para o quarto. Durante o jantar, Chris revela que não comeu absolutamente nada desde que chegou naquele asilo, pois está com medo de ser envenenado. O rapaz diz que está planejando escapar, pois sabe que os funcionários estão na espreita, aguardando o momento certo para eliminá-los. Irritado com essa teoria da conspiração, Big Mac ordena que ele cale a boca e coma o jantar. Mas, em vez disso, Chris se levanta e tenta sair do refeitório. Nesse instante, 2 guardas se aproximam e usam uma arma de choque para eletrocutá-lo. Em seguida, arrastam o rapaz para fora. Durante a noite, JP escuta um barulho e sai do quarto para investigar. Ele caminha sonolento pelo corredor quando sua tornozeleira começa a apitar, indicando que o rapaz está fora de seus aposentos. Após uma rápida ida ao banheiro, ele caminha de volta para o quarto e nem percebe que está sendo seguido. Quando chega no quarto, ele encontra uma senhora implorando para que alguém chamado Virgil seja libertado. A mulher então consegue derrubar JP e começa a gritar. Imediatamente, James e outras 2 funcionárias aparecem e, após sedar a senhora Wells, levam ela para a enfermaria. Pela manhã, o diretor Ed pede desculpas pelo que aconteceu com JP e afirma que irá apresentar o restante da casa de repouso para os jovens. Enquanto caminham pelos corredores, Big Mac e Camila se perguntam onde Chris está, pois ele não foi visto desde o jantar. Nesse momento, os voluntários chegam na ala B, onde repousam todos os idosos que foram diagnosticados com demência avançada ou Alzheimer. O diretor conta que na noite anterior, por algum motivo, alguém deixou a porta daquela sala aberta e a senhora Wells escapou. Ao ver aqueles idosos em estado vegetativo, JP fica triste e se oferece para ajudar com os cuidados paliativos. Então, quando todos os seus colegas saem da sala, James pede que o rapaz tire o Sr. Yates da cadeira de rodas e o coloque em uma maca. Quando percebe que o idoso está algemado na cadeira, JP pergunta o motivo dele estar preso e James afirma que aquele velhote é muito violento. Ao ver que o funcionário está tirando o sarro do Sr. Yates, o rapaz pede que ele não faça isso e acaba entrando para a lista negra de James. De repente, o Sr. Mason aparece e morde violentamente o braço de JP. Nesse momento, James parte para cima do idoso e o rapaz acaba desmaiando devido ao ferimento. Quando acorda, o jovem encontra Lily e descobre que ela também foi enviada como voluntária para o asilo. No entanto, não demora muito até que o seu sonho se torne um pesadelo e JP acorda. Então percebe que nada daquilo foi real. Depois de ser mordido, ele apagou por meia hora e, quando recupera a consciência, pergunta como o Sr. Mason está. Porém, Maika afirma não saber o que aconteceu com ele. Durante a conversa, os 2 amigos se queixam da forma como os idosos são tratados naquele lugar, pois os funcionários os veem mais como animais do que como pessoas que necessitam de cuidados. No almoço, mais uma vez, o grupo se pergunta onde Chris está, e ao questionar Cindy, Camila descobre que ele foi enviado de volta para o centro de detenção, pois é isso que acontece quando alguém tenta escapar. Quando a mulher vai embora, Big Mac diz que ela estava mentindo, pois encontrou a bombinha de Chris no corredor e afirma que seu amigo asmático jamais sairia sem ela. Naquela noite, o rapaz vai ao quarto do Sr. Phillips e tenta ligar a TV para animá-lo, pois foi informado de que o velhote não está bem. De repente, o idoso levanta a mão e seus dedos começam a ficar retorcidos. Nesse instante, Phillips para de respirar e Big Mac entra em desespero ao notar que ele está morto. No entanto, o rapaz se surpreende quando, de uma hora para outra, o velhote se levanta e todo o seu corpo começa a se retorcer. Nessa hora, o idoso se transforma em um monstro aterrorizante e Big Mac foge apavorado, enquanto Greta fica sozinha com a criatura. Na manhã seguinte, o diretor Ed se reúne com todos os voluntários no pátio para informar sobre a trágica morte do Sr. Phillips.
e revela que ele estava com alguma doença neurológica. Porém, Big Mac revela para o seu amigo que o velhote se transformou em um monstro e afirma que aquela foi a cena mais perturbadora que já viu em toda sua vida. Após seu discurso, Ed pede que JP o acompanhe até o jardim e apresenta Virgil, a coruja responsável por manter os pássaros de espécie invasora bem longe daquele lugar. A verdade é que o diretor chamou JP e James para ajudá-los a fazer as pazes, pois percebeu que há um desentendimento entre eles e ordena que os dois funcionários se abracem. Ao fazer isso, JP rouba as chaves do seu colega de trabalho e consegue usá-las para tirar a sua tornozeleira. Naquela noite, ele vai fazer uma visita a Big Mac e Camila e os convida para dar um pulo na piscina. Em seguida, vai até o quarto de Micah e também retira sua tornozeleira. Durante uma conversa na piscina, o casal se beija e a garota leva JP para o seu quarto. Na manhã seguinte, quando acorda, o rapaz se depara com a senhora Wilcox e leva um baita susto. Em seguida, Micah aparece e revela que esteve procurando por ela em toda parte. Então, a jovem leva a idosa de volta para o seu quarto e JP se sente aliviado ao saber que tudo não passou de um mal entendido. Algumas horas depois, ao ver Greta no jardim, o rapaz se aproxima e pergunta se alguém entregou aquele papel para ela, pois sua irmã costumava fazer exatamente aquelas mesmas dobraduras. Nesse instante, a idosa segura a mão de JP com força, mas não consegue dizer absolutamente nada. Ao perceber o que está acontecendo, Cindy e James decidem intervir mais uma vez e encaminham a mulher para a ala B, pois ela já causou algumas confusões nos últimos dias. Quando se reúnem novamente com seus amigos, JP descobre que eles não se lembram de nada do que aconteceu após a piscina. Além disso, Camila acordou com uma marca na nuca e o grupo logo percebe que há algo muito estranho acontecendo naquele lugar. Sozinho em seu quarto, JP observa o papel que Greta estava segurando e ao abrir uma das dobraduras, ele encontra um pedido de ajuda. Então, naquela noite, o jovem sai escondido mais uma vez e vai até a ala B para procurar a mulher. De repente, Cindy e James aparecem para dobrar a dosagem do sedativo da velha e JP consegue se esconder embaixo da cama. Quando a dupla vai embora, ele avista uma tatuagem atrás da orelha de Greta, idêntica à que Lily fez no dia em que descobriu que entrou para a faculdade. E entra em desespero ao perceber que aquela senhora na verdade é a sua irmã. Apavorado, JP sai imediatamente da sala e se depara com James, que o golpeia fortemente. No outro dia, durante o almoço, seus amigos sentem falta do rapaz e decidem ir procurar por ele. Enquanto Camila fica de guarda, Big Mac e Micah invadem a sala dos funcionários e começam a procurar por qualquer arquivo que esteja ligado a Chris ou JP. Ao vasculhar as gavetas, Big Mac encontra o projeto de uma máquina e descobre que Chris foi uma das cobaias. Nesse momento, eles escutam Camila conversando com James do lado de fora e percebem que sua amiga está tentando ganhar tempo para que eles possam se esconder. Quando o homem sai da sala, a dupla consegue escapar e nem imagina que nesse exato momento, JP está passando pelo processo de envelhecimento. Ao tentar explicar para Camila o que descobriu, ele é interrompido por James, que ordena que o rapaz conserte a ventilação. Então, enquanto ele trabalha, um idoso tenta atacar Cindy e é interrompido por Bruce, que o empurra contra a escada e acidentalmente Big Mac acaba sendo derrubado. Nesse momento, Cindy entra em contato com James e ordena que ele envie uma enfermeira para o asilo. Quando vê a mulher saindo, JP consegue decorar a senha e logo na primeira oportunidade aproveita para escapar. A alguns quilômetros dali, o diretor Ed se encontra com o governador Finn para falar sobre a nova hamburgueria que eles abriram juntos, na qual é servida a carne dos imigrantes que foram para o asilo. Ao ser levado para a enfermaria, Big Mac finge estar desmaiado para ouvir a conversa de Cindy e Bruce. Enquanto isso, JP engatinha pelo laboratório até chegar à porta e, após digitar a senha, consegue abri-la. Minutos depois, James sente falta do rapaz e percebe que ele fugiu. Então vai atrás dele e pede a ajuda de seus colegas para encontrá-lo. Durante a fuga, JP se depara com a máquina que o diretor construiu e descobre que ele está embalando os corpos dos idosos que faleceram como animais em um frigorífico. Em seguida, a carne deles é transformada em hambúrguer e servida na nova rede de fast food criada pelo governador.
Ao ver essa cena aterrorizante, JP corre para a saída, onde encontra Micah. O jovem revela que todos os idosos daquele asilo foram transformados, assim como aconteceu com ele, e diz que seus amigos precisam fugir antes que também passem por aquele processo. Nesse momento, James aparece e o rapaz ordena que ele fique longe. O que JP não imagina é que Micah também é funcionária daquele asilo e usa um sedativo para apagá-lo. Quando acorda, o rapaz está diante do diretor Ed e o acusa de ser um maldito canibal. No entanto, o homem afirma que nunca comeu nenhum daqueles hambúrgueres e revela que enviou Micah para espionar os jovens durante todo o tempo. Enquanto conversa com Ed, JP descobre que Lisa, sua advogada, sempre soube o que estava acontecendo naquele lugar e estava trabalhando em união com o governador para enviar os jovens para o asilo. O diretor agradece JP e os outros imigrantes que chegaram ao país para oferecer a sua mão de obra em troca de pouquíssimo dinheiro. Porém, com o advento da tecnologia, os americanos não precisam mais dessas pessoas para realizar os trabalhos que ninguém mais quer, pois as máquinas estão fazendo tudo isso de forma automática. Sendo assim, segundo Ed, os imigrantes agora devem contribuir com a única coisa que têm para oferecer: sua carne. Naquela noite, quando está sozinha em seu quarto, Camila tenta abrir sua tornozeleira e de repente uma chave surge na tubulação. Ela logo percebe que é Big Mac que está ali em cima, e enquanto Cindy e James recebem os novos voluntários, Camila aproveita para fugir do seu quarto. A jovem então segue para o refeitório e usa uma cadeira para quebrar a janela. Nesse momento, ela descobre que há inúmeras câmeras de segurança espalhadas por toda a mansão e é capturada por um dos guardas. Ao conversar com Micah, JP pergunta o que aconteceu com sua irmã e a jovem revela que, assim como todos os imigrantes, Lily foi submetida a inúmeras substâncias que a deixaram controlada desde que chegou no asilo. Essas substâncias estão dissolvidas em pequenas quantidades na água e no alimento, que é servido aos voluntários para mantê-los tranquilos e impedir que eles tentem fugir. Após passar pelo processo de envelhecimento, os jovens têm diversos hormônios injetados em suas veias, para que sua carne se torne macia e apta para o consumo. Por fim, quando esses idosos estão prestes a morrer, seu corpo começa a se autodestruir, e eles se contorcem violentamente antes de dar o último suspiro. Após ouvir essa descrição cruel vindo de uma demente, JP começa a chorar e fica chocado com a frieza com a qual Micah conta sobre esses crimes. Algumas horas depois, quando retorna para o laboratório, o rapaz encontra Camila e descobre que ela também está velha. Juntos eles pensam em um plano para escapar daquele lugar e planejam executá-lo após o jantar. Quando reencontra Lily, JP tenta se comunicar com ela e consegue fazê-la se lembrar das coisas boas que viveram ao lado de sua mãe. Nesse instante, os dois irmãos se emocionam e JP promete que muito em breve eles sairão daquele lugar infernal. Naquela noite, quando Micah e os outros funcionários entram no quarto para aplicar os sedativos nos idosos, descobrem que eles formaram um motim e os velhotes se unem para atacá-los enquanto JP corre para pedir ajuda. De repente, Bruce aparece e começa a persegui-lo. Imediatamente o rapaz corre para o depósito e assim que o guarda entra atrás dele, JP pula em seu pescoço. No entanto, como seu corpo está envelhecido, ele não possui força suficiente para deter Bruce e é atacado violentamente enquanto Camila e os outros idosos tentam eliminar os funcionários. Enquanto isso, Big Mac continua se arrastando pela ventilação e avista seu amigo sendo atacado pelo guarda. Nesse instante, ele pula na sala e usa uma mangueira para finalizar Bruce. Então, com a ajuda de JP, o rapaz consegue se livrar dele. Em seguida, o alarme dispara e Big Mac ajuda seu amigo a escapar. No caminho, ele avista outro guarda e tenta derrubá-lo, enquanto os idosos iniciam uma verdadeira guerra contra os funcionários do asilo. Em meio à confusão, a dupla foge e encontra Camila, que está empurrando a cadeira de rodas de Lily. De repente, James aparece e tenta atacar JP, mas é impedido por Big Mac, que ganha tempo para que seus amigos possam escapar. Após descer no elevador, o trio vai parar no porão e JP sai para procurar uma saída, enquanto Camila fica com sua irmã. Nesse momento, Big Mac está liderando uma revolução e planeja destruir todo aquele lugar.
Depois de deixar o asilo, ele encontra uma mulher que estava fazendo uma corrida pelas redondezas e pede seu telefone emprestado. No entanto, ao ver que está cercada por dezenas de idosos, ela entra em pânico e foge em seu carro. Enquanto caminha pelo porão, JP encontra Chris e o rapaz afirma que tentou avisá-los. De repente, Ed aparece e o ataca. O diretor está furioso e planeja eliminar o imigrante que destruiu todo o seu império. Mas JP consegue reagir e o golpeia com um recipiente de vidro. Depois de se livrar das garras do inimigo, ele pega um taco de beisebol e tenta acertá-lo. Mas Ed é mais rápido e provoca uma lesão na cabeça do rapaz. Quando JP desmaia, o demente o leva para a máquina e pretende fazer picadinho dele. Mas Camila aparece bem na hora e ataca o diretor com um pedaço de madeira. Em seguida, retira seu amigo da esteira e acaba sendo capturada por Ed, que a arremessa para longe. Enquanto o diretor segura o pescoço de JP, Chris começa a se contorcer e Lily abre a porta da jaula onde ele está preso. Durante o processo de transformação do seu corpo, Chris agarra a mandíbula de Ed e consegue eliminar o diretor ao puxá-lo com toda a sua força. Nessa hora, o homem cai na esteira e seu corpo é transformado em hambúrguer, enquanto JP ajuda Camila e sua irmã a fugir. Aliviado por ter conseguido se livrar daquela situação macabra, o trio decide tirar um cochilo e é encontrado por Big Mac. Depois que todo o escândalo do asilo foi parar no jornal, a rede de fast food fundada por Ed foi fechada e o governador teve que fugir do país para não ser preso. Enquanto os cientistas tentam encontrar um jeito de reverter o processo de envelhecimento pelo qual os jovens passaram, a Assembleia Legislativa suspende o decreto de expulsão dos imigrantes, que agora poderão se reencontrar com suas famílias. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Será que JP e os outros jovens que foram transformados em idosos conseguirão recuperar sua saúde e aparência original? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!